Atualmente, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil tem cerca de 700 mil membros e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem cerca de 250 mil membros. Somados com luteranos e igrejas livres, redondo 1 milhão de luteranos no país. Nós estamos em Vila Progresso, localidade do município de Veracruz, e em frente à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, uma igreja, uma capela, um templo que já tem mais de 120 anos. Nesta edição, nós vamos contar a história dos luteranos durante a imigração para o Brasil. O Brasil, quando se torna independente, em 1822, pelos interesses políticos e econômicos, principalmente liderados por Dom Pedro I, ele também assume a religião oficial do Brasil independente, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que passa a ser, durante todo o período imperial brasileiro, a religião oficial do Estado brasileiro. Os luteranos vieram ao Brasil na primeira imigração, inclusive lá para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e para São Leopoldo, aqui em 1824. O luteranismo, a data de início do luteranismo é a mesma data de imigração. E vieram protestantes de várias denominações, de várias origens, vamos dizer assim, os não católicos se organizaram em associações e também em igrejas, e os católicos se organizaram, logicamente, na sua igreja. E uma característica, os evangélicos costumavam trazer a sua Bíblia e o Catecismo Menor de Martinho Lutero na sua bagagem, mais um inário e outra literatura devocional junto na sua bagagem. A atual Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil surgiu de uma associação de não católicos, vamos dizer assim, de evangélicos. Temos que voltar na história lá no século XIX, na Alemanha, lá na Prússia, em que o rei da Prússia era calvinista e a esposa era luterana. Por questões de domínio do rei sobre o povo também, ele declarou uma unificação das igrejas protestantes. E os luteranos, vamos dizer, luteranos da gema, assim, que não gostaram disso, por questões doutrinárias e questões confessionais, eles se mantiveram isolados. A maioria saiu da Prússia, foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil, foi para a Austrália e se organizou como igreja luterana. E os luteranos aqui, que nem onde estamos aqui em sítio, em 1902 já constituíram essa igreja, em 1905 já pediram filiação ao que era então um distrito da Igreja Missouri, Igreja Luterana Sínodo Missouri dos Estados Unidos, que tem a mesma origem daqui, alemães que foram para os Estados Unidos se organizaram lá, só se organizaram muito bem lá. E sabendo da existência de luteranos alemães aqui no Brasil, mandaram primeiro um prospector, chamado assim, para ver se havia necessidade, possibilidades de pastores aqui, e ele encontrou no sul do estado, no interior de Pelotas, o Vater Govert, que era um luterano bem preparado, que sabatinou o pastor para ver se ele era confessional, se ele era luterano mesmo, e lá foi fundada a primeira igreja em 1900. Com respeito à origem dos luteranos aqui na região de Santa Cruz, a história mais ou menos se repete. Vieram os católicos e vieram os não católicos. Em 1855, é construída a primeira igreja na Picada Velha, reunindo evangélicos, e depois, em 1962, se organiza a primeira igreja evangélica alemã, em Santa Cruz. Veja que não consta o nome luterano, para poder abrigar os não católicos de várias origens, luteranos, calvinistas, reformados, unidos e assim por diante. Depois, esta igreja aqui em Vila Progresso, onde estamos, foi uma das primeiras da região, uma das primeiras da região, que pediu filiação à IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que havia se organizado em 1904. Em 1905, essa congregação aqui, já existia desde 1902, ela pediu filiação à IELB e aqui já foi realizada uma das primeiras convenções da igreja. Os católicos eram reconhecidos como verdadeiros brasileiros
Os luteranos eram discriminados em suas práticas, podiam até se reunir, mas não deviam divulgar essas reuniões, né? Podiam até organizar suas comunidades, mas elas não eram oficialmente reconhecidas, e podiam até ter os seus cultos, mas nas suas capelas, nos seus espaços de encontro, não podiam ter as torres que caracterizavam principalmente a Igreja Oficial do Estado Independente Brasileiro, né, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Quanto ao ecumenismo, no começo da imigração aqui era algo inconcebível. Católico por um lado, protestante do outro lado, e quando a IELB se instalou aqui também, inclusive entre os evangélicos e os luteranos, a ISLB e a IELB, havia uma divergência muito grande, muito grande. Hoje em dia a convivência é pacífica, não se briga mais. Alguns lugares o ecumenismo é mais praticado do que em outros, se vamos entender ecumenismo em termos de celebrações em conjunto. A nossa igreja não apoia tanto, ela participa, mas não apoia tanto quanto a ISLB, por questões doutrinárias, para não misturar doutrinas, para não acontecer que numa celebração, que tem que ser sempre muito bem programada, para que não haja choques entre pontos doutrinários de uma igreja ou práticas de uma igreja e de outra igreja que são distintas, né? A distinção. Só que a convivência hoje é muito mais pacífica do que era antigamente.